Olá pessoal, bem-vindo então à resolução hoje da prova de matemática do concurso da Brigada Militar 2025, feito pela Fundatec, certo? Vamos ver então a questão número 1. Determine o capital que, aplicado durante 4 bimestres sob regime de juros simples a uma taxa de 12% ao semestre, rendeu juros de R$ 512. Bom, olha só. Tirando os dados do problema, o que eu tenho que fazer? Passar o tempo e a taxa para a mesma unidade de medida, tá? Eu passo normalmente para mês. Então, em bimestre, nós temos 2 meses, então a gente multiplica por 2, isso dá 8 meses. E a taxa que está o semestre, eu vou passar para mensal, então eu divido ela por 6. Já que são 6 meses dentro de um semestre. Então, isso dá 2% ao mês. E me dá o juro que é 512. E eu quero saber o valor, então, do capital. Então, basta usar CIT sobre 100. Então, o juro é 512, C é o capital, taxa é 2 e o tempo é 8. Tudo isso dividido por 100. Bom, o 100 está dividindo, eu passo multiplicando. Então, vai ficar 51.200 igual a 16C. Agora, passo 16 dividindo. E aí, nós temos o valor do capital. Vamos fazer essa divisão aqui. Isso dá 3, que dá 48, sobra 3, desce o 2, 32, 2 zeros, então o capital é de R$ 3.200, que é a letra D. Questão número 32, fala sobre divisão proporcional, tá? Uma herança de 7.000 será dividida entre 3 irmãos em partes diretamente proporcionais às suas idades, que são 8, 12 e 20 anos. Considerando os dados apresentados, o irmão que tem 12 anos irá receber o valor de... Bom, aqui eu posso montar uma tabela, tá? Onde eu tenho as idades, 8, 12 e 20, e o total que eu quero dividir, que é o 7.000. O que eu vou fazer? Eu vou achar o total das idades aqui para poder achar um fator multiplicativo. Então, somando aqui, vai dar 40. Então, eu tenho que procurar um número que, multiplicado pelo 40, me dá 700. Então, basta dividir os dois. Tu já pode aqui cortar um zero. Vai ter 700 dividido por 4. Então, isso vai dar que o meu fator multiplicativo é 175. Como eu quero achar o irmão que tem 12 anos, quanto que ele vai receber, basta multiplicar aqui por 175. Então, 175 vezes 12 dá 10, 14, 15, 3, 5, 7, 1, 0, 0, 10, 11, R$ 2.100 é quanto ele vai receber, que é a resposta da letra B. Questão número 33 é uma questão envolvendo equação de primeiro grau, tá? Então, ó, o triplo de um número menos 18 é igual a esse número somado a 48. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Tudo que é x para um lado e que não tem x para o outro. Então, mais x vem para cá, fica menos x. E o menos 18 passa para cá, mais 18. Então, vai ficar 2x igual a 58, 66. Passa o 2 dividindo. Então, o x vale 33, que é a resposta da letra E. Questão número 34. Considere dois conjuntos, A e B, sendo A com 4 elementos e B com 3 elementos. Sua intersecção possui apenas um elemento,
De acordo com as informações apresentadas, é correto afirmar que A união B terá quantos elementos? Então, você está me dizendo que a intersecção é um elemento, então significa que tem um elemento igual nos dois. Então, de um dos conjuntos, eu tenho que tirar esse elemento que está repetindo. Então, eu posso, por exemplo, tirar um daqui. Então, aqui eu teria somente dois elementos diferentes em relação aos 4 que eu tenho aqui. Então, quantos elementos eu vou ter na união? Eu tenho 4 elementos aqui, mais 2 aqui. Eu vou ter 6 elementos. E se tu ficar na dúvida, tá? Tu pode pensar isso com números. Por exemplo, tu pode dizer que o conjunto A ele é formado pelos números 1, 2, 3 e 4. Tá? São 4 elementos. E o B, ele tem que ter um elemento igual ao do conjunto A, porque está me dizendo que a intersecção tem um elemento. Então eu posso dizer que o elemento 4 é igual. E o 5 e o 6. E desses dois aqui eu escrevo a união. Quem é a união? 1, 2, 3, 4. 4 não repete. 5 e 6, ó, o que comprova. São 6 elementos. Resposta certa, letra A. Questão número 35. Analise o triângulo retângulo abaixo. Com base nos dados apresentados, é correto afirmar que o valor do seno do ângulo alfa, ou melhor, do ângulo θ, é... Bom, aqui é o seguinte. Para eu achar o seno, eu preciso do cateto oposto. E o que eu tenho aqui? Ó? Aqui é meu ângulo de 90 graus, aqui é a hipotenusa, o ângulo que eu estou trabalhando, então esse é o cateto oposto, e aqui é o cateto adjacente. Pode ver que eu não tenho cateto oposto para calcular o seno. Então eu tenho que calcular ele primeiro. Como eu calculo? Triângulo, retângulo, tenho dois lados, preciso achar o terceiro, vou chamar de x. Pitágoras. Pode ver aqui, ó, se tu se lembra do triângulo pitagórico, ele é formado pelos lados 3, 4 e 5. Pode ver ó, que esse lado é 6, que é o dobro desse cara aqui. Ó. Então significa que esse lado foi multiplicado por 2. E a hipotenusa é 10 e aqui é 5. Significa que aqui também foi multiplicado por 2. Logo, pela proporcionalidade, esse número aqui, que equivale a esse lado, ele também tem que ser multiplicado por 2. Então, esse lado vale 8. Ou, se tu tem dificuldade de fazer isso, de ver pelo triângulo pitagórico, tu pode calcular pela fórmula, sem problema nenhum, tá? Então, A é a hipotenusa, um cateto é 6 e o outro é x. Então, tu vai ter 100 igual a 36 mais x ao quadrado. Passo 36 para o outro lado. Isso dá 64. E basta agora tirar a raiz de 64. Que comprova, ó, que dá 8. Então, agora eu tenho cateto oposto e tenho hipotenusa. Cateto oposto é 8, hipotenusa é 10. Como ele deu a resposta número decimal, basta tu dividir os dois, ou 0 na divisão significa uma casa decimal. Então vai ficar 0,8, que é a resposta da letra D. Questão número 36. Analise a seguinte sequência numérica: 84, 87, 90, 93. Seguindo o padrão de formação da sequência, o 11º termo será 11º termo, tá, pessoal? Dois jeitos de se fazer. Como é fácil de ver, ó, isso aqui é uma PA. Por quê? Porque está sempre somando 3. Então, basta tu ir somando 3 até chegar ao 11º, já que é uma sequência curta. Pode fazer isso, sem usar a fórmula da PA. Então, 96, 99, 102, 105, 108, 111,
114, ó. Rapidinho tu chega na resposta, que é a letra A. Ou tu pode aplicar a fórmula, do que é o A11, que é o 11º, o A1 é 84, mais N11 menos 1, vezes a razão, que é 3, que ele está subindo de 3 em 3. Então, tu vai ter aqui 84 mais 10 vezes 3, fazendo a multiplicação. Tu vai ter 30, e somando os dois, isso dá os 114. Beleza? Questão número 37. Um hexágono regular cujo perímetro mede 42 centímetros tem área igual a... Questão de geometria plana. Bom, ó, hexágono, 6 lados. Então ele está me dando perímetro. Eu vou partir daqui. Eu sei que a fórmula do perímetro é 6L, já que são 6 lados. Igual a 42. O 6 vai passar dividindo. Então o lado aqui vale 7. E agora, com esse valor, eu calculo a área do hexágono, que é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, tu vai ter 6 vezes 7 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aqui, tu pode simplificar os 2 por 2. Isso vai dar 3 vezes 7 ao quadrado, que é 49, raiz de 3 sobre 2. Agora, 3 vezes 49, isso dá, se fosse 3 vezes 50, 150 menos 3, 147. Raiz de 3 sobre 2, que é a resposta da letra B. Questão número 38 envolve MMC. 2 viaturas saem do quartel para realizar ronda em determinadas ruas. A primeira viatura demora 16 minutos para realizar a ronda, retornar ao quartel e reiniciar a ronda. A segunda viatura demora 22 minutos para completar a sua ronda, retornar ao quartel e reiniciar a ronda. Considerando que as 2 viaturas saem às 14 horas juntas para realizar as rondas, a que horas elas sairão juntas novamente para realizar as rondas? Considere que não há perda de tempo entre o fim e o início da nova ronda. Então, eu estou querendo ver algo no futuro, quando elas vão se encontrar novamente. Então, isso é um MMC entre o 16 e o 22. Então, 2, 8, 11, 2, 4 e 11, 2, 2 e 11, 2 novamente, e 11. Aí aqui, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, e 16 vezes 11, isso dá 176. 176 minutos. Agora eu vou passar isso para horas, para ver quando que eles vão se encontrar novamente. Aí tu vai pegar os 176 e vai dividir por 60, já que 1 hora tem 60 minutos. Então isso aqui dá 2, que dá 120 e sobra 56. Bom, se ele saiu às 14 horas e o meu tempo de encontro é de 2 horas e 56 minutos, então elas vão se encontrar novamente às 16 horas e 56 minutos, que é a resposta da letra C. Questão número 39. Em uma tarde, Rosa foi a uma lanchonete para comer um sanduíche. Chegando ao local, verificou que a lanchonete oferecia 4 tipos de pães, 5 tipos de recheios e 3 tipos de molhos, além de 2 tipos de bebida. Sendo assim, de quantas maneiras diferentes, Rosa poderá montar seu lanche com um pão, um tipo de recheio, um molho e uma bebida? Bom, isso é o princípio multiplicativo, tá? Então, assim,
tem 4 tipos de pães, 5 tipos de recheios e 3 tipos de molhos, isso aqui vai dar a quantidade de lanches que tu vai poder montar, escolhendo um de cada, vezes a possibilidade de refrigerante, refrigerante 1 e refrigerante 2. Então isso aqui vai dar 20, 60, 120, que é a resposta da letra C. E a última questão, a questão 40, em uma fábrica existem 2 máquinas de engarrafar suco, com capacidades diferentes. A primeira máquina, operando sozinha, enche 1.800 garrafas em 6 horas. A segunda máquina, com capacidade diferente, enche um número desconhecido de garrafas em 8 horas. Sabe-se que as 2 máquinas trabalhando juntas enchem 4.140 garrafas em 6 horas. Sendo assim, a capacidade de produção por hora da segunda máquina é de quantas garrafas? Bom, vamos ver o seguinte, quantas garrafas a segunda máquina encheu em 6 horas, tá? Porque está me dizendo que a primeira, tá? Ela enche 1.800 garrafas em 6 horas e que as 2 juntas, trabalhando juntas, enchem 4.140 em 6 horas, tá? Então, ó, se eu tenho 4.140 sendo as 2 e a primeira encheu 1.800, então eu sei que a segunda, nessas 6 horas, encheu 2.340, tá? Uma subtração simples. Então isso aqui foi em 6 horas. E eu quero descobrir quantas foram envasadas em 1 hora, tá? Que é o que ele está pedindo. Uma regrinha de 3 simples. 6x igual a 2.340. Passa o 6 dividindo. Então isso aqui vai dar 3, que dá 18, sobra 5, 9, 0. Isso dá 390, que é a resposta da letra E. Bom, pessoal, chegamos ao final então de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. E você pode também estar ajudando esse projeto fazendo qualquer doação por Pix abaixo. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Falou!